Graça e paz. Continuamos aqui a falar a respeito da vida na carne e a vida no espírito. E quando nós contemplamos a doutrina da depravação total, parece meio estranho quando você diz que todo ser humano nasce em pecado por causa de Adão. Às vezes as pessoas não conseguem entender isso. Mas todo ser humano precisa aceitar a Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. O único capaz de salvar o ser humano é Jesus Cristo, homem. É difícil de interpretar isso, é difícil de entender, porque a Bíblia diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas todo ser humano precisa da graça gloriosa de Cristo Jesus para alcançar salvação. Enquanto ele não viver em espírito, não andar em espírito, ele está morto. Tem um texto de Efésios que diz assim: ele nos deu vida, Efésios 2, 1 ao 3, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, quem está inclinado para a carne, está inclinado para as coisas do mundo, dinheiro, prostituição, bebida, uma vida sem Deus, longe de Cristo Jesus, ele não é considerado filho de Deus, ele é considerado criatura. O capítulo 1 de Romanos já vai começar a descrever isso, sobre criaturas, sobre homens cruéis, homens ímpios. E ele vai dizer assim no capítulo 1: e toda a criatura, o que se pode conhecer de Deus foi revelado. Ou seja, aquilo certo ou errado, o homem, o ser humano já sabe discernir o que é certo e o que é errado, né? Porque lhe foi dado conhecer do Espírito de Deus. Nenhum homem do planeta Terra acha que matar uma pessoa é algo legal, não. Mas quando acontece isso, não está falando do Espírito de Cristo, não está falando do Espírito de Deus propriamente vivendo sobre você, ou seja, você estando em espírito, vivendo em espírito. Então no capítulo 8 de Romanos, vai nos dar aqui, o capítulo 8 de Romanos é uma aula sobre a vida na carne e a vida no espírito, porque aqui vai apontar que aquele que anda na carne, ele está longe de Deus. No versículo 8 vai dizer assim: porque ele não consegue agradar a Deus. Ele não consegue. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. O pendor da carne é morte, é inimizade contra Deus no verso 7, é morte no verso 6. Os que se inclinam para a carne não podem andar segundo o Espírito, que está no verso 4. Então, aqui vai apontar o homem natural, o homem nascido de mulher, o homem carnal, o homem natural, o homem faccioso. Ele está junto com os depravados totais. Tem um verso que diz, no verso 19 do capítulo 8 de Romanos, vai dizer assim: a ardente expectativa da criação. Não, acho que é aqui no verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. A criação de Deus está sujeita à vaidade. Veja que texto interessante. Está sujeito à vaidade, irmãos. Aqui a palavra vaidade quer dizer a corrupção. Aqui está dizendo toda a criação de Deus é corrupta. Toda a criação de Deus, ela é corrupta. Todos aqueles que são considerados criação de Deus estão sujeitos à corrupção. Não porque querem. Não porque querem. Eles não querem viver nessa situação, mas são sujeitados pelo pecado original. Aquele que sujeitou, está lá no verso 20 de Romanos 8:20. Pois toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, nesse primeiro momento nós falamos daquele homem que é caído, aquele homem que está depravado, aquele homem que não nasceu de novo, aquele homem, aquela mulher em que não teve um novo nascimento, em que não vive em espírito, em que não consegue andar segundo o espírito, mas que anda conforme o curso deste mundo, cumprindo a vontade da sua mente, cumprindo a concupiscência da sua carne. Bom, mas no segundo lugar, o texto de Romanos 8 começa dizendo assim: mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo já morreu por nós.
Cristo já sentiu o peso da ira de Deus sobre ele por nós. Então nós já fomos condenados em Cristo, estamos em Cristo condenados, ou seja, ele sofreu por nós, ele nos comprou, a Bíblia diz, com um alto preço, pelo preço de sangue. Então, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, ou seja, há uma mudança de lei. Antes eu estava no pecado, agora eu estou na lei do Espírito. Eu ando em Espírito, eu vivo em Espírito, eu vou matando a carne através de uma vida piedosa em Cristo Jesus, andando em Espírito. Aleluia! O que eu ganho com isso nesse primeiro momento? O que eu ganho com isso? Aqueles que andam na carne, a Bíblia vai dizer que o Espírito vive, versículo 10, vivificado pelo Espírito de Deus, não somos devedores à carne, vivemos segundo o Espírito de vida, somos chamados, no verso 16, de filhos de Deus. Aleluia! E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e com Ele seremos glorificados. Eu vou parar por aqui, amanhã eu vou falar sobre a glorificação. Mas veja bem, olha só que promessa gloriosa. Somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, e com Ele seremos glorificados. É uma promessa gloriosa para aqueles que andam em Espírito, para aqueles que foram regenerados em Cristo, para aqueles que andam em Espírito e não andam na carne. Não são carnais, mas são espirituais. Veja que esse texto de Romanos 8 vai falar muito em criatura e filho de Deus. Amanhã nós vamos fazer um paradoxo sobre criatura e sobre filhos de Deus e a manifestação gloriosa da glória de Deus sobre os filhos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã, te dê um dia abençoado na presença de Jesus.